Olá, a paz do Senhor. Mais um minuto de esperança para o seu coração. E hoje a palavra do céu para o seu dia é sobre confiança, sobre confiar no Senhor. Provérbios capítulo 3, versículo de número 5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, ou seja, não confie no seu próprio entendimento. Confie no Senhor de todo o seu coração. Precisamos aprender a voltar a confiar em Deus. Passamos muito tempo confiando em nós mesmos, confiando no nosso trabalho, confiando que as coisas estavam bem, confiando no direito que tínhamos de ir e vir, confiando em coisas que se tornaram comuns. E esquecemos de depender e confiar em Deus. E hoje o Senhor nos convida para confiar nele. Confiança é sobre se entregar. Confiança é sobre não duvidar. Confiança é sobre entender que ele continua no controle de todas as coisas. A Bíblia nos fala em Mateus capítulo 14, a partir do versículo de número 22, nos fala de uma tempestade. Nós já estivemos aqui no Minuto de Esperança falando de tempestade. Mas na outra tempestade, Jesus estava dentro do barco. Estava dormindo, mas estava no barco. Mas nessa outra tempestade, a Bíblia diz que depois de Jesus ter multiplicado os pães e com 5 pães e 2 peixes ter alimentado uma multidão de mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, ele despede a multidão com pele, ou seja, diz para os discípulos, vão para o mar, atravessem para o outro lado. E ele se afasta para orar. E vai orar, como era comum para Jesus, orar. Ela nos dá o exemplo, porque ele tinha comunhão plena, 100% com o Pai. Ele e o Pai era um, como ele mesmo disse, eu e o meu Pai somos um. No entanto, ele ia orar para mostrar para nós que nós precisamos orar. Dependemos de Deus. Sem o Senhor, nós não podemos fazer nada. E ele compele esses discípulos a passarem para o outro lado. E ele vai orar. E a Bíblia diz que na 4ª vigília da noite, ele olha para aquele lugar e vê que o mar está agitado e que o barco está sendo tomado pelas ondas. E Jesus vai de encontro àqueles discípulos, andando sobre as águas. Se nós não confiarmos plenamente no Senhor, jamais nós vamos ver ele andar sobre as águas das nossas vidas, sobre os tumultos das nossas vidas, sobre as lutas, sobre as tempestades, sobre todas as coisas que nos sobrevêm sem esperar. Jesus vai andando sobre as águas. Porém, aqueles discípulos que acabaram de ver Jesus multiplicar os pães e alimentar 5.000 pessoas com algo que humanamente era totalmente impossível. Agora Jesus faz uma outra coisa também totalmente impossível, humanamente falando. E eles não confiam, eles não creem. Eles olham para aquela imagem e começam a gritar, apavorados, dizendo, é um fantasma, é um fantasma. Agora, além do medo da tempestade, eles também estão com medo de Jesus vindo ao seu encontro, entendendo e achando que era um fantasma. Porém, Pedro, que era aquele ousado, era aquele que sempre se manifestava em ousadia. E Pedro diz e olha e diz, Jesus, se é tu mesmo, Jesus, então permite que eu vá te encontrar sobre as águas. E Jesus diz, vem, e Pedro vai. E ele vai ao encontro de Jesus sobre as águas. Enquanto ele está com os olhos fitos em Jesus, olhando para Jesus, fixando em Jesus, entendendo que era Jesus que estava ali, que era Jesus que estava dizendo, vem, ele andou sobre as águas. No original, quando Jesus diz, não temas, sou eu, significa exatamente isso, eu sou. Eu sou o que te guarda, eu sou o que te guia, eu sou o que caminha contigo, eu sou o que te levanta, eu sou o que se revela a ti no meio da caminhada.
No original, esse sou eu. É exatamente Jesus se revelando como o grande eu sou. E Pedro, olhando para Jesus, ele ainda anda sobre as águas. Porém, quando ele está no meio andando sobre aquelas águas, sobre aquele mar, num momento sobrenatural, extraordinário, é algo que acho que Pedro nunca na vida dele esqueceu, por mais que tenha sido por pouco tempo, pelo menos ele teve a ousadia de ir. Mas ele tirou os olhos de Jesus. E quando ele tira os olhos de Jesus, o medo vem sobre ele. Se você não confiar no Senhor, e se você for procurar solução para isso que você está vivendo, no seu próprio entendimento, você pode naufragar. Porque o que nos garante andar sobre o mar é olhar para Jesus. E olhando para Jesus, confiar totalmente nele. A Bíblia fala de um homem chamado Josafá. Certa vez Josafá ficou numa situação que ele não sabia o que fazer. E ele ora a Deus dizendo: Senhor, eu não sei o que fazer diante dessa situação. Diante desses reis que estão vindo contra mim para guerrear contra mim. Eu não sei o que fazer. Mas eu te digo, os meus olhos estão fitos em ti. Eu não tiro os meus olhos de ti, e é de ti que virá o meu socorro. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele andou sobre as águas. Porém, quando ele olhou para as adversidades, quando ele olhou para a revolta do mar, quando ele olhou para o vento contrário, quando ele olhou para aquelas ondas que compeliam contra ele começou a afundar. Se você olhar para essa situação que estamos vivendo, você vai afundar. Olhe para Jesus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. E hoje ele te diz: sou eu. Eu sou. Estou contigo. Eu sou o que acalma a tempestade. Eu sou o que anda contigo no deserto. Eu sou o que trabalha na tua vida e na tua família. Eu sou o que pode livrar você desse mal. Eu sou o que pode fazer você passar pelo mal. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, que continua sendo esse eu sou na nossa vida e que continua dizendo: não temas, eu sou, eu estou aqui com você. Eu estou com você, vem. Então Jesus chama Pedro, dá a mão para Pedro: vem, Pedro, e segura na mão de Pedro e entra no barco. E Pedro não naufraga, porque no momento da aflição, mesmo quando ele temeu, mesmo quando ele tirou os olhos de Jesus, rapidamente ele disse: Jesus, socorre-me. Às vezes nós olhamos para Jesus, mas olhamos também para as circunstâncias. E quando olhamos para essas circunstâncias, começamos a naufragar, a afundar. Que nessas horas você se lembre e clame por Jesus. Diga: socorra-me, Jesus. E ele vai te dar a mão e te levar em segurança para o barco, assim como ele fez com Pedro. Que você possa sentir essa presença de Jesus e aprender a confiar nele. Confiar é sobre se entregar. Confiar é sobre descansar. Confiar é sobre crer. Confiar é sobre ter convicção e certeza que ele sabe o que fazer e que ele tem como fazer e que ele tem o controle de todas as coisas, inclusive da sua vida e dessa situação que você está vivendo. Deus te abençoe e que Deus reavive a confiança do seu coração e que você faça como disse Salomão em Provérbios: confie no Senhor e não confie no seu próprio entendimento. Confie nele de todo o seu coração e ele vai cuidar de você e livrar você e lhe dar a vitória diante dessa adversidade que estamos passando. Ele vai lhe conduzir em segurança até o barco. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a nossa nação.